Olá pessoal, tudo bem? Retomando a nossa unidade 1, irei apresentar para vocês o objetivo de dois relatórios muito importantes. Destacar a estrutura do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Apresentar a classificação das contas, os subgrupos de cada um dos relatórios e evidenciar as alterações que surgiram na contabilidade. Também, dentro dos objetivos, irei tratar aqui das demonstrações contábeis, tá? Informações sobre a posição patrimonial e financeira, informações sobre o desempenho, mudanças na posição financeira da entidade e todas as informações, todos os dados, são úteis a um grande número de usuários que nem nós conversamos na aula anterior. Esses usuários, fazem avaliações, tomam decisões econômicas, tudo relacionado à contabilidade, aos relatórios contábeis. Então nós vamos entender um pouquinho como que funciona essa estrutura. Então, dentro do balanço patrimonial, qual a finalidade? O balanço patrimonial é visto numa posição estática, porque ele é levantado num determinado período. E também ele evidencia a posição financeira e patrimonial. Então, o balanço patrimonial, como que está composto? Ele tem os dois grandes grupos, ativo e passivo. O ativo, ele se subdivide em ativo circulante e não circulante. O passivo também, passivo circulante e não circulante. Para eu poder explicar melhor essa questão de circulante e não circulante, eu vou passar rapidamente uma outra slide aqui para vocês compreenderem. Imagine aqui que a empresa tem que fechar toda a sua movimentação financeira, e levantar a sua contabilidade nessa data aqui, 31/12/2015. Está por vir, mas imagine que nós já estamos nessa data aqui. Tudo que vencer após essa data aqui, até o término do exercício seguinte, o exercício seguinte é esse aqui. Então, tudo que vencer até o término do exercício seguinte será considerado circulante, ou seja, será considerado no curto prazo. E tudo que vencer após o término do exercício seguinte será classificado no longo prazo. Tá? Daqui para frente, tudo será considerado longo prazo. Essa é a subdivisão entre circulante e não circulante. Ok? Então, retomando o slide anterior. Então, dentro do circulante, o que nós temos de exemplo? Movimentação do caixa, do banco, os estoques, contas a receber, são exemplos de circulante que giram dentro da empresa constantemente. Porém, existem outras operações que não giram com tanta rapidez assim. Por exemplo, ativo não circulante. Aí nós temos outras subdivisões, outro subgrupo. Dentro do ativo não circulante, nós temos classificação aqui. Ativo realizado a longo prazo. Exemplo, uma conta que vai vencer daqui 2 anos, uma conta a receber daqui 2 anos. Um exemplo, ativo realizado a longo prazo. Ativo investimento. O que seria investimento? Algum investimento que você faça permanente em outra sociedade, compra de ações de outra sociedade, são investimentos também de longo prazo. Tá? Conta imobilizado. O que você tem de imobilizado fixo dentro da sua empresa? O veículo que você utiliza para entrega, o imóvel que você tenha, o terreno que você tenha, corresponde ao imobilizado. E o intangível, operações relacionadas a um exemplo, uma compra de ações com ganho. O valor do goodwill, o valor que você não consegue, o valor de uma marca, por exemplo, o valor que você não consegue, não é palpável. Tá? Em relação ao passivo, nós temos lá passivo circulante, passivo não circulante. Segue a mesma lógica do curto prazo e do longo prazo. Operações que vão vencer até o término do exercício seguinte e operações que vão vencer após o término do exercício seguinte. Por exemplo, não circulante mais comum que nós temos, um financiamento que você faz, tudo que vai vencer posteriormente após o término do exercício seguinte. Aqui, operações constantes dentro da empresa, pagamento de fornecedores, pagamento de duplicados, pagamento de impostos, são classificados aqui dentro. Patrimônio líquido. O que corresponde ao patrimônio líquido? É o capital próprio. Lembra que eu falei na aula passada?
Capital próprio, investido. Quem investiu dentro da empresa? Os sócios. Quem criou o capital dentro da empresa? Os sócios. Tá? Então, a primeira figura mais representativa aqui do patrimônio líquido é o capital social. E depois nós temos outras reservas, aqui, outras contas aqui que fazem parte também do patrimônio líquido, que está subdividido aqui as operações. Tá? Posteriormente nós comentamos um pouquinho mais a respeito desse assunto. Tá? O importante é fixar capital próprio, capital de terceiros que a empresa utiliza. Tá? E os seus totais. Lembrando que como é um balanço patrimonial, o total do seu ativo tem que bater com o total do seu passivo, incluído o patrimônio líquido. Tá? Tem que fechar, tem que ser igual. Se der 100 mil aqui, tem que dar 100 mil aqui. Ok? Isso aqui eu comentei. Quando eu falo de balanço patrimonial, para você compreender melhor, eu tenho que entender. Veja a seguinte apresentação. Nós temos as origens de recursos sempre se iniciam do lado de cá, pela integralização de capital feita pelo sócio. Então, origem de recursos, como que a empresa conseguiu aquele recurso? Consegue por fonte de capital próprio, tá? Que o sócio investe dentro da empresa. Mas não é só ela que é uma fonte. Tá? Também eu tenho como origem de recurso o capital de terceiro, que são aquelas obrigações que a empresa deixa de pagar à vista para pagar posteriormente, ou seja, ela trabalha com dinheiro de um terceiro, de um capital alheio. Okay? Então tudo isso é origem de recurso. Então a origem de recurso começa sempre do lado do passivo. E para onde irão essas origens de recurso dentro da empresa? Entra-se por aqui e é aplicado aqui dentro do ativo da empresa, na forma de investimentos, na forma de aplicações, na forma de ativos para a utilização da empresa. Okay? E daí nós temos lá caixa, estoque, máquinas, equipamentos, investimentos que a empresa fez. E aqui, passivos. O que seriam passivos? Como eu já comentei, obrigações, com os proprietários, de devolver o dinheiro para os proprietários se a empresa vier a fechar, obrigações com os fornecedores, com o governo e assim sucessivamente. Tá? E como que se dá a apuração de resultado dentro da empresa? Nada mais para isso você precisa entender qual é o regime que está sendo utilizado. É o regime de competência ou o regime de caixa? No regime de competência, leva-se em consideração o fato que ocorreu, não importando se houve o recebimento ou o pagamento. Aqui, simplesmente, se houve a ocorrência do fato, você registra na contabilidade. Por exemplo, vendi uma mercadoria a prazo. Essa venda de mercadoria a prazo eu não vou receber agora, vou receber depois. Mas mesmo assim, eu evidencio naquele determinado mês aquela operação. Eu evidencio a receita, evidencio a venda. Tá? Eu lanço a venda referente ao período que ela aconteceu e não ao período que ela irá de recebimento. Assim, da mesma forma, para as despesas. O regime de caixa não. O regime de caixa, você leva em consideração o recebimento do caixa, a entrada e saída do caixa, tudo que movimentar o caixa, você vai fazer o controle e o registro da contabilidade. Na contabilidade nós utilizamos mais esse método aqui, para entidades com fins lucrativos. E daí, com algumas exceções, para entidades sem fins lucrativos, você trabalha com regime de caixa. Okay? Posteriormente, na próxima unidade, nós iremos aprofundar nessa questão aqui. Então, aqui uma breve explicação da estrutura que nós estamos conversando. Balanço patrimonial. Quando nós falarmos de balanço patrimonial, nós vamos destacar que essas contas aqui são contas patrimoniais. Quando nós falarmos de demonstração do resultado, que é o próximo relatório, nós estamos falando de contas de resultado. Essas contas de resultado, elas sofrerão um tratamento para evidenciar o quê? O próprio nome já fala, resultado. Se a empresa apresentou um lucro ou prejuízo. Tá? As contas patrimoniais são aquelas contas que a empresa tem dentro do balanço patrimonial. E aí nós teremos lá itens que trazem benefícios para a empresa. Por exemplo, quando você compra estoque e vende, ele vai gerar um benefício para a empresa. Tá? Gastos
quando gastos transformam-se em despesas. Mas como assim? Por exemplo, comprei material de escritório, não irei utilizar tudo nesse mês. Comprei material de escritório para o ano inteiro. Eu preciso, dentro da contabilidade, seguindo o regime de competência, eu preciso registrar ele de acordo com a sua utilização, de acordo com o seu consumo. Então, por exemplo, aquele material de escritório que você comprou e não utilizou naquele mês, ele fica no seu ativo. Quando você consumir ele, quando você utilizar aquele material de escritório, por exemplo, que tipo de material de escritório? Papel. Se você comprou 10 caixas de papel, você usou uma caixa de papel naquele mês, você vai, registrar aquilo lá no ativo. Não vou entrar em questão de custo-benefício agora, mas só para vocês entenderem que tem alguns registros que você faz no ativo que você só vai converter em despesa efetivamente quando você utilizar, quando você consumir. Tá? Seguros que a empresa realiza é um outro exemplo também. Quando você adquire um seguro, ele vai beneficiar durante um ano, no mínimo, né? Um ano, um seguro de um carro, por exemplo. Mas na contabilidade você precisa apropriar a despesa que você vai ter com seguros mensalmente. Então, você vai registrar no seu ativo uma parcela desse direito que você tem ao prêmio de seguro e gradativamente, à medida que o tempo for passando, à medida que os meses for passando, você vai transferindo esse seu ativo para uma conta de despesa. Mas posteriormente eu vou reforçar esse assunto com vocês, só para vocês já irem refletindo. Falei um pouco sobre o balanço patrimonial, agora vamos falar um pouco da demonstração do resultado. Ela é uma apresentação dedutiva, é apresentada na sua forma vertical. Aqui nós iremos consolidar todas as contas de resultado. Quais são elas? Receitas que a empresa tenha, começa-se sempre pela receita. Depois, os custos e despesas, para ao final apresentar um determinado lucro. Então temos lá, receita bruta, as deduções da receita bruta, o que seriam? Impostos sobre vendas, devolução de vendas que a empresa tiver, são exemplos de deduções, abatimentos que a empresa tiver, tá? E daí chega-se na receita líquida. Receita líquida deduz os custos apurados lá na contabilidade. Quando você vende uma mercadoria, você tem que apurar o custo, tá? Então está aqui, tá? Para depois ter o resultado bruto ou lucro bruto da empresa. E vou relacionar também todas as despesas que a empresa tiver, tá? As despesas que vai gerar o lucro. Caso a empresa tenha outras receitas ou outras despesas, também serão subtraídas ou somadas para então chegar no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, tá? E daí eu faço a provisão do imposto de renda, faço a provisão da contribuição social, que são impostos que o governo cobra das empresas, tá? E daí chego finalmente no lucro final, lucro do exercício. Lucro ou prejuízo, né? Isso, dependendo da quantidade de despesa e custos que a empresa tiver, a empresa poderá apresentar lucro ao final ou prejuízo, tá bom? O resultado do exercício nesse exemplo aqui, né, um lucro, mas poderá ser lucro ou prejuízo. Nas sociedades de capital aberto, pessoal, não se tem mais apresentação dessa receita bruta. Apresenta-se diretamente a receita líquida. Não quer dizer que não há o controle da contabilidade em relação a esses dois pontos aqui, ok? Então, esse relatório de demonstração do resultado, ele evidencia todas as contas de resultado. O próprio nome já disse. Tudo bem? Então, esses são os dois relatórios importantes que eu queria destacar. E o próximo, para vocês já ir pensando, tá? É a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa, ela leva em consideração se você precisa trabalhar com regime de caixa. Tudo que afetar o caixa será evidenciado nesse relatório aqui. O que cabe destacar aqui são o quê? Que ele é dividido em 3 atividades importantes. Atividades operacionais, que vão gerar impacto no caixa positivo ou negativo. Se positivo, você soma. Se negativo, algum pagamento que a empresa fizer, você subtrai. Tá? E você vai apresentar aqui ao final desse tópico aqui as atividades operacionais que a empresa teve. Atividades de financiamento. O que você vai utilizar que irá financiar as suas aplicações de recursos? Então, lembrado do que eu falei anteriormente?
O que são aplicações de recurso? Tudo que tiver aplicado no ativo. Então, nesse caso aqui, vamos supor que a empresa utiliza recurso de quem? Integralização de capital. Quem que integraliza capital? Os sócios. Eles estão colocando dinheiro dentro da empresa. Então, isso vai ser uma atividade de financiamento. Por quê? Os sócios vão financiar a empresa, financiar a atividade. Tá? Por isso que se chama atividade de financiamento. Então, lá, integralização de capital. Dividendos pagos. Quando a empresa paga dividendos, ela também é uma atividade de financiamento. Ou, por exemplo, quando você vai buscar no mercado um empréstimo, um capital de terceiro no mercado, você também é uma atividade de financiamento, porque ela vai ajudar a financiar as operações, a atividade da empresa. São recursos que a empresa utiliza, próprio ou de terceiros. Tudo que a gente comentou anteriormente. Tá? E daí vai dar um total aqui de atividades de financiamento. E por último, atividade de investimento. O que são atividades de investimentos? Tudo que a empresa aplica. Quando você adquire um terreno, quando você adquire um imóvel, faz parte da atividade de investimento que a empresa está realizando. Quando você tem aquisição de imóveis, aquisição de equipamentos, são atividades de investimento que a empresa utiliza para manter as operações da empresa. Okay? E no final, você faz um somatório aqui de cada um dos grupos que foram apresentados. Então, lembrando, demonstração do fluxo de caixa que eu apresentei é a demonstração do fluxo de caixa direta, que ela é mais didática, mais fácil de compreensão. Tá? É feito pelo regime de caixa e tudo que impactar o seu caixa, o seu dinheiro, o seu bolso, é levado em consideração caixas e equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa? Eu não comentei, mas destacando agora. Equivalentes de caixa são tudo que você tem no banco, as aplicações de curto prazo que tem liquidez, que você pode retirar o dinheiro, caixa e equivalentes de caixa, okay? Numerários, tanto em dinheiro como bancário. Então, finalizando aqui a demonstração do fluxo de caixa, eu quis só fazer uma pré-apresentação dela, porque nas próximas apresentações nós vamos destacar esses pontos aqui, ok? É só. Até breve. Okay?